Capítulo 22. Canto dos Cadáveres. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Satisfeito com sua apresentação, Sunny caminhou de volta para o canto deserto do salão. Ele sentiu as pessoas olhando para ele com zombaria, desprezo e pena. Ninguém parecia disposto a ficar perto dele. Mas tudo bem, ele não queria ser incomodado de qualquer maneira. Ainda assim, as reações das pessoas não eram um pouco exageradas? Não era como se ele estivesse carregando uma doença infecciosa. Bem, exceto pelo feitiço. Mas isso não era realmente uma doença, algo que todos aqui já deveriam saber. Finalmente, ele se libertou da multidão e chegou ao canto. Por alguma razão, os adormecidos não estavam dispostos a se aproximar dele. Atualmente, havia apenas uma garota sentada tranquilamente no banco. Sunny olhou para ela. A garota quieta era delicada, recatada e muito bonita. Suas roupas eram arrumadas e bem cuidadas. Elas não eram muito caras, mas ainda assim bastante elegantes. Com seus cabelos loiros pálidos, grandes olhos azuis e rosto requintado, ela parecia uma bela boneca de porcelana. Ela era sutilmente deslumbrante. No entanto, havia algo errado com ela. Sunny franzia a testa, tentando entender o que exatamente na garota o deixava desconfortável. Depois de um tempo, ele percebeu que seu olhar vazio e sem expressão estava lembrando-o do Rei da Montanha. Assustado, Sunny entendeu que a garota era cega. Levou alguns segundos para se recompor. Que pena! Um pouco desanimado, ele se sentou cuidadosamente na extremidade oposta do banco. A garota não teria sobrevivido ao primeiro pesadelo se já fosse cega antes de entrar no feitiço. O que significava que ela perdeu a visão como resultado da avaliação. Era seu defeito. De repente, Sunny se sentiu muito apreensivo. Uma sensação fria se espalhou pelo peito. E eu achei que meu defeito era ruim. Não importava qual habilidade de aspecto a garota cega havia recebido em troca de sua visão, era efetivamente uma sentença de morte. Uma pessoa cega não tinha chances de sobreviver no reino dos sonhos, pelo menos não com um núcleo adormecido. Em certo sentido, a garota já estava morta. Ela era efetivamente um cadáver ambulante. Se sentindo extremamente perturbado, Sunny se virou e estudou a multidão de adormecidos. Agora ele entendia por que as pessoas estavam tentando evitar aquele canto. A garota estava cercada por uma aura invisível, mas quase palpável de morte. Os adormecidos geralmente não eram muito supersticiosos, mas qualquer um se sentiria desconfortável em sua companhia. Armado com esse conhecimento, Sunny de repente viu um padrão em como os jovens na sala estavam agrupados. Instintivamente, todos tentavam ficar perto daqueles de sua própria condição. No extremo oposto da sala, mais perto do palco, havia um ou dois pequenos grupos. As pessoas nesses grupos eram distintas do restante dos adormecidos. Eles eram todos confiantes, calmos e tinham uma sensação de prontidão. Esses eram os legados, eles foram treinados para o feitiço desde o nascimento e tinham as maiores chances de sobrevivência. Caster, especialmente, se destacava dos demais. Ao lado deles, havia um número maior de jovens com roupas caras. Eles eram animados e entusiasmados, e apenas um pouco nervosos. Eram os filhos de ricos e de cidadãos de alto escalão. Sua formação era boa, uma vez que essas famílias tinham fundos amplos para contratar tutores particulares, até mesmo os despertos. Suas chances de sobrevivência não eram ruins. Em seguida, havia a maior parte da multidão, que consistia em crianças de famílias de classe média. Eles podem não ter tido o privilégio de treinar sob tutores despertos, mas sua educação não era ruim. O governo gastou muito esforço para colocar todo o conhecimento e habilidades necessárias no currículo escolar, preparando potenciais adormecidos com antecedência. Alguns deles podem ter recebido treinamento adicional em particular.
Para sobreviver, esses adormecidos precisariam fazer um esforço valente e também ter um pouco de sorte. Mas não era improvável. Consequentemente, estavam tensos e nervosos. E por último, havia Sunny e a garota cega. Os cadáveres. Do ponto de vista dos outros adormecidos na sala, suas chances de sobrevivência eram próximas de zero. Que encantador! Assim foi como os jovens adormecidos haviam se dividido subconscientemente. A única exceção a essa regra era a garota de cabelos prateados, que ficava sozinha e separada de todos, aparentemente indiferente à tensão e ao nervosismo que permeavam o ar. Ela estava encostada na parede com os olhos fechados, ainda ouvindo música. Mas independentemente de seu grupo e nível de treinamento, todos já estavam cansados de esperar. Quando essa maldita cerimônia de indução vai começar? Pensou Sunny, irritado. Como se respondendo a seus pensamentos, um homem alto em um uniforme azul escuro apareceu no palco. Não só era alto, ele era quase um gigante. Sunny até se perguntou se a mãe do homem havia pecado com um urso. É claro que era impossível, os ursos haviam sido extintos muito antes do surgimento do feitiço. Mas ele uma vez viu fotos em um livro, e eles pareciam um pouco semelhantes. Então, uma criatura de pesadelo parecida com um urso. O homem gigante tinha ombros largos, um porte atlético e uma barba marrom linda. Seus olhos eram calmos e sérios. Depois de chegar ao centro do palco, ele deu uma olhada longa nos adormecidos. Quando seu olhar alcançou o canto vazio, Sunny de repente se sentiu nervoso. Eu espero que ele não tenha uma habilidade telepática. Caso contrário, ele pode separar um membro ou dois de mim em nome de sua mãe. O homem não prestou muita atenção em Sunny e retornou seu olhar para as primeiras fileiras da multidão. Finalmente, ele disse com uma voz profunda e reverberante: Eu sou Desperto Rock. Adormecidos, bem-vindos à academia. Todos ouviram sem fazer barulho. Em menos de um mês, vocês serão convocados para o reino dos sonhos. Alguns de vocês podem pensar que estão bem preparados. Estão errados. O feitiço é implacável e astuto. No momento em que os despertos começam a pensar demais em si mesmos, eles morrem. Eu vi inúmeros adormecidos como vocês perderem suas vidas. Também vi mestres experientes perderem as suas. Nem mesmo os santos têm garantia de sobrevivência. Obrigado pelo incentivo, pensou Sunny sarcasticamente. Nas próximas 4 semanas, faremos todo o possível para aumentar suas chances de sobrevivência. Vocês receberão treinamento dos melhores instrutores do mundo. No entanto, não se deixem enganar pela fama deles. No final, se vocês retornarem do reino dos sonhos vivos, dependerá apenas de uma pessoa, vocês. A responsabilidade de sobreviver é sua, e somente sua. Exceto pelos legados, os adormecidos estavam se olhando com crescente medo nos olhos. Desperto Rock continuou. Vocês não são mais crianças. É uma pena. Por que deveriam ser? Mas o feitiço decidiu o contrário. Vocês já estiveram no primeiro pesadelo, então já sabem como é. Seus pais, seus professores e seus amigos não podem mais ajudá-los. Não tenho nenhum deles há muito tempo, pensou Sunny. Enquanto ouvia o discurso de Rock, Sunny não pôde deixar de se sentir um pouco excluído. Tudo aquilo já era velho conhecido para ele. No entanto, ele entendia o propósito do instrutor, ele tinha que assustar os jovens adormecidos, porque o medo era a única coisa que os manteria vivos. Finalmente, o discurso chegou à parte importante. Desperto Rock fez uma pausa, dando alguns momentos para que as crianças digerissem suas palavras. Então, com um breve aceno de cabeça, ele continuou. Agora, vamos falar sobre a diferença entre pesadelos e o reino dos sonhos. Capítulo 23. Sonhos e pesadelos. Isso era algo que Sunny estava extremamente interessado. Claro,
ele tinha um conhecimento geral de como as coisas eram definidas dentro do feitiço. Mas o primeiro pesadelo já havia mostrado a ele que a realidade era diferente do que era retratado na cultura popular de várias maneiras pequenas, mas infinitamente importantes. Ele precisava separar a verdade dos mitos. E, é claro, era muito vantajoso ouvir isso da boca de alguém que realmente havia estado no reino dos sonhos. Então, Sunny estava com toda a atenção voltada para o que Desperto Rock tinha a dizer. Desperto Rock começou a falar. A maioria das pessoas sabe o que são pesadelos, porque eles têm um impacto no mundo real e em suas vidas. Todos vocês foram avisados antes de entrar no primeiro pesadelo de que, se fossem mortos lá, uma criatura do pesadelo seria permitida cruzar o limiar e entrar na realidade. Sim, essa era a razão pela qual a Mestre Jet teve que esperar pacientemente ao seu lado, preparada para lidar com o monstro caso ele aparecesse. Os primeiros pesadelos são únicos, porque cada um deles é individual. É por isso que apenas uma única criatura pode aparecer. No entanto, a partir do segundo pesadelo, as coisas se tornam muito mais perigosas. Esses pesadelos não estão ligados a uma pessoa infectada. Em vez disso, eles nascem no reino dos sonhos. Enquanto a semente do pesadelo está crescendo, qualquer número de despertos pode tentar conquistá-la. Caçar pesadelos era a principal responsabilidade dos despertos. Sunny sabia disso. Se todos eles morrerem ou falharem em encontrar a semente antes que ela amadureça, um portão se abrirá no mundo real, deixando passar inúmeros monstros. Todos vocês conhecem as consequências. Outros despertos serão forçados a resistir ao ataque deste lado, mas pode haver destruição massiva ou perdas entre a população civil. Abrir portões era algo que toda pessoa no planeta temia. Era também o segundo desastre trazido pelo feitiço após a aparição inicial das criaturas do pesadelo. A principal diferença era que, naquela onda inicial, havia apenas bestas adormecidas. No entanto, portões tinham seus próprios níveis e qualquer tipo de criatura poderia potencialmente atravessá-los. Não muito antes de Sunny nascer, a abertura de um portão de nível 5 deixou todo um continente inabitável. Felizmente, portões de alto nível eram muito raros. A voz de Desperto Rock ficou solene. Então, não é errado dizer que o propósito dos despertos é entrar no reino dos sonhos, procurar por pesadelos em desenvolvimento, e fechá-los antes que qualquer dano possa acontecer no mundo real. A partir disso, você pode ver que o reino dos sonhos e os pesadelos estão conectados, mas não são a mesma coisa. Se os pesadelos são o destino, então o reino dos sonhos é o caminho. Mas é também muito mais. Muito romântico. O Desperto Rock tem inclinações poéticas. Simplificando, o reino dos sonhos é um mundo. É vasto, misterioso e em grande parte inexplorado. Também está morto. Não há vida lá fora, exceto pelas criaturas de pesadelo, ecossistemas corrompidos, e agora nós. Mas nem sempre foi morto. Podemos dizer que, uma vez, há muito tempo, o reino dos sonhos foi lar de várias civilizações primitivas. Há muitas ruínas enterradas em seu solo. Pelo que Sunny sabia, essas civilizações perdidas não eram realmente primitivas, é apenas que seu desenvolvimento estava centrado em torno de núcleos de alma e misticismo, em oposição à tecnologia. Então, basicamente, milagres e magia. Quais eram seus nomes? Como eles caíram? Ninguém sabia. Talvez tenham sido destruídos pelo feitiço. Nós não sabemos se o reino dos sonhos existe dentro do feitiço como uma de suas ilusões, apenas em uma escala inimaginavelmente maior, ou se é real, com o feitiço servindo apenas como um caminho entre duas realidades. No entanto, suspeitamos que as ilusões conjuradas dentro dos pesadelos se baseiam em sua história. Elas são réplicas de eventos passados, de alguma forma reconstruídas das profundezas do tempo. Então, pode ter havido uma verdadeira caravana de escravos naquela montanha negra uma vez, há muito tempo.
Sunny lembrou como o tempo parecia se mover ao contrário no início de seu pesadelo. Ele pensou em como as coisas teriam terminado sem sua intervenção. Será que o escravo sem nome do templo pereceu na boca do rei da montanha com o resto da caravana? De alguma forma, ele sentiu que o escravo sem nome não era tão simples. Caso contrário, por que o feitiço se lembraria dele? E quanto ao jovem soldado? Ele conseguiu escapar? Existem 4 principais diferenças entre o reino dos sonhos e os pesadelos. Em primeiro lugar, não tem uma história. Não há conflito predeterminado que você é forçado a resolver. Você pode se mover livremente e explorar, desde que tenha força para ficar vivo na natureza selvagem. A maioria das pessoas tende a ficar perto de uma das cidadelas humanas. Isso é bom saber, pensou Sunny, sem estar convencido. Com certeza, não havia conflitos predeterminados no reino dos sonhos. Mas com seu atributo destinado, ele tinha certeza de que acabaria se metendo em algum tipo de problema. Então, a liberdade que Desperto Rock havia mencionado era relativa no caso dele. Enquanto isso, o instrutor continuou. Em segundo lugar, como já mencionei, não há pessoas no reino dos sonhos, exceto aqueles que vieram do mundo real. Há apenas monstros. Alguns deles podem imitar a aparência humana, por isso, estejam atentos a isso. Sunny sentiu um suor frio correndo pelas costas. Criaturas dos pesadelos imitando humanos? Tão assustador! Desde quando isso era possível? Por que ele nunca ouviu falar disso? Ele lançou um olhar furtivo para os legados em pé na primeira fileira e percebeu que eles não demonstravam nenhum sinal de surpresa. Então, eles sabiam. Em terceiro lugar, ao contrário do primeiro pesadelo, nenhuma criatura dos pesadelos aparecerá no mundo real se você morrer no reino dos sonhos. Pode parecer cruel, mas é uma coisa boa. As forças despertas já estão espalhadas demais. Se tivéssemos que monitorar cada adormecido, não teríamos recursos para lidar com questões mais importantes. Considerando que cada adormecido poderia passar semanas, às vezes até meses, no reino dos sonhos, havia uma lógica implacável nessa declaração. E por último, mas não menos importante. Ao contrário dos pesadelos, que são limitados pelas regras da justiça, não há limite para que tipo de criatura você possa encontrar no reino dos sonhos. Durante suas provações, o feitiço não colocará um humano adormecido contra um oponente muitas fileiras acima deles. É mesmo? Sunny zombou. No entanto, ele foi forçado a concordar com o Desperto Rock. Mesmo que tanto o jovem soldado quanto o rei da montanha estivessem muito além do seu nível, eles ainda estavam apenas uma fileira acima dele. Mas no reino dos sonhos, não existem tais restrições. Teoricamente, você pode tropeçar em um titã profano e morrer antes mesmo de perceber o que aconteceu. Portanto, tenha cuidado e fique nas regiões com inimigos do mesmo nível que o seu. Não é uma garantia absoluta, mas pelo menos haverá menos chances de você se meter em encrencas. Ficar em uma região habitada por criaturas dos pesadelos abaixo do seu nível era ainda melhor. Isso era exatamente o que Sunny estava planejando fazer. Desperto Rock fez uma pausa por alguns momentos, estudando os rostos dos adormecidos à sua frente. Então ele acrescentou: quando o solstício chegar, vocês serão atraídos para o reino dos sonhos. A localização exata de onde vocês aparecerão não pode ser prevista com antecedência, mas há uma grande chance de que muitos de vocês se encontrem próximos uns aos outros. Juntem-se e sigam em direção à cidadela humana mais próxima. Cada cidadela é construída ao redor de uma porta. Uma vez que vocês a alcancem, serão capazes de retornar. As portas eram portais especiais que serviam como pontos de saída do reino dos sonhos. Quando os adormecidos alcançavam tal portal, eles seriam capazes de escapar de volta para a realidade e se tornar despertos. Seu núcleo evoluiria e eles também receberiam uma segunda habilidade de aspecto. Depois disso,
eles voltariam para o reino dos sonhos sempre que adormecessem. Se vocês não conseguirem localizar ou não puderem chegar à cidadela humana mais próxima, procurem uma porta não reivindicada. Ela geralmente estará dentro ou perto do marco mais proeminente da região. Trabalhem juntos para derrotar seus guardiões e voltem vivos. Ele os olhou com seriedade. Isso é tudo por hoje. A seguir, sigam as instruções enviadas para seus comunicadores para encontrar seu alojamento atribuído. Depois de instalados, vocês podem ir à cafeteria para uma ceia tardia. Depois disso, haverá uma rodada de entrevistas para preparar seus currículos sugeridos. Descansem bem. Seu treinamento começa amanhã. Com isso, ele deu-lhes uma pequena inclinação de cabeça e saiu. Sunny suspirou. Não pode ser previsto com antecedência, né? Com sua sorte, ele ou cairia bem no meio de uma próspera cidadela humana e imediatamente chegaria a uma porta, ou apareceria em alguma região do reino dos sonhos tão remota e mortal que ninguém nunca tinha ouvido falar ou voltado vivo. Vamos torcer pelo primeiro. Como ele não podia fazer nada a respeito, Sunny não estava muito preocupado. Havia algo muito mais importante em sua mente, o que, exatamente, serviam para o jantar ali.